dia, meus queridos irmãos e amigos. Eu sou o pastor Emerson da Igreja Batista Viva Esperança e esse é mais um momento de esperança. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do amor de Deus. Ontem, indo ao supermercado, eu tive uma experiência que me deixou um pouco preocupado. Contato com 3 pessoas, 2 delas, elas eram evangélicas, membros de igrejas, frequentadoras. Quando eu perguntei se elas estavam seguras a respeito da salvação da alma delas, a respeito da eternidade, infelizmente essas 2 baixaram a cabeça e diziam que ainda não tinham certeza e tinham medo a respeito do futuro e diziam que precisavam melhorar como pessoas e que por isso ainda não tinham a certeza. Isso me entristeceu muito porque eu pensei, o que essas igrejas têm ensinado se os seus membros têm carregado um fardo muito grande, achando que a salvação delas depende de uma melhoria delas? Eu sei que o Evangelho prega que nós seremos transformados, devemos fazer boas obras, mas tudo isso deve ser consequência, o resultado da salvação e da operação da graça de Deus em nossas vidas. Mas não são as nossas obras que nos levam até a salvação. Portanto, hoje eu gostaria de compartilhar um pouquinho do amor de Deus e começar a falar como é que Deus nos salva e não como é que nós podemos nos salvar. E eu tenho notado que há uma grande diferença entre evangelho e religião. Religião é todo esse aparato que está sendo colocado ao redor do evangelho e tem causado pânico, tem trazido fardo pesado demais para as pessoas. Enquanto o Evangelho é a proclamação do amor de Deus e aquilo que Ele mesmo fez por amor a nós, a fim de nos resgatar e de nos levar de volta para Ele. Sabemos que o pecado é a maior desgraça da humanidade. O pecado realmente nos separa de Deus e toda pessoa que é consciente sabe que faz coisas que não agradam a Deus. E essas coisas que não agradam a Deus causam uma divisão entre nós e Ele. Colocam uma barreira entre nós e Ele, de maneira que a gente não pode desfrutar a paz dEle. Mas a grande notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto de João, capítulo 3, versículo 16, é extraordinário quando diz que Deus amou o mundo de uma forma tão grandiosa que João não teve nenhuma palavra humana para descrever a grandiosidade desse amor. E ele amou a ponto de, mesmo sendo nós ainda pecadores, como diz Romanos 5,8, ele nos amou a ponto de entregar o próprio Filho para morrer em nosso lugar. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ou seja, Ele não trocou, Ele não vendeu, Ele não está negociando a salvação. Ele simplesmente concedeu-a por meio da graça, sem que eu e você precisássemos fazer nada. Por quê? Porque Jesus fez tudo o que era necessário para que eu e você pudéssemos ter a nossa redenção. Ou seja, Jesus pagou o resgate pela nossa vida quando derramou seu sangue precioso ali na cruz do Calvário. Logo, a Bíblia diz nesse João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O grande medo do ser humano quanto à morte é a incerteza do futuro. E esse texto diz que ele deu para que se eu e você crer, ou seja, se nós confiarmos no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, a Bíblia afirma que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se a gente confiar, ou seja, deixar de lutar, deixar de tentar fazer algo para ser salvo, e confiar no amor de Deus e no sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que Ele nos dá a vida eterna. Portanto, nós não vamos perecer, nós não vamos para o inferno, não porque nós melhoramos ou nos tornamos pessoas salváveis, mas porque Deus nos salva por amor. A questão é, religião tem mostrado para as pessoas o que elas precisam fazer e tem colocado um fardo pesado demais sobre as pessoas. O Evangelho não. É o que Deus fez para que eu e você pudéssemos ser justificados diante dele, perdoados, lavados pelo sangue de Jesus e receber plenamente de graça, ou melhor, pela graça, a salvação eterna das nossas almas.
Durante esses dias eu vou continuar falando sobre o amor de Deus e como eu e você podemos ser salvos. Deus ama você, Deus quer salvar você pela fé no Filho de Deus. Gostaria de orar e pedir que durante esses dias Deus venha abrir o meu coração, o seu coração, a fim de que a gente possa compreender plenamente o amor dele descrito nas Escrituras e demonstrado na cruz do Calvário. Pai, nós, em nome do Senhor Jesus, queremos suplicar a Tua graça e a Tua misericórdia para as nossas vidas. E de maneira especial, quero suplicar por todos esses que estão nos ouvindo. Que o Senhor abra os nossos corações, as nossas mentes, a fim de que a gente entenda cada vez mais, cada vez melhor o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua proteção e também o plano da salvação que o Senhor estendeu até nós através do sacrifício de Jesus. Pai, eu peço que durante esses dias o Senhor nos livre de tentarmos qualquer mérito para alcançar a salvação e que nós possamos nos entregar plenamente a Jesus e confiar de todo o coração que o Senhor nos ama e nos salva pela graça mediante o sacrifício de Jesus, quando nós cremos nesse sacrifício. Ajuda-nos, Pai. Abra os olhos do nosso coração, é o que eu suplico, em nome de Jesus. Meu querido, que Deus te abençoe e que amanhã nós possamos continuar nessa jornada em busca de conhecer melhor o amor de Deus.